Ah, agora sim, minha amiga. Tudo bem? Tudo. Desculpem o problema técnico. Não, tranquilo. Tá super alto o teu som, tá? Não sei se para o pessoal tá alto, mas vamos lá. Eu vou tirar um Tá. fone aqui, tá? Beleza. Para pelo menos. Bom, Carla, tudo bem? Nos Tudo vendo jóia. pessoalmente, né? A gente sempre Isso. conversando, somos colegas de profissão, design interiores, somos colegas de maquetaria, né? Trabalhamos aí com uma área parecida, você profissionalmente, eu como professora, ensinando essa galera toda, né? Aham. Sobre essa área que é tão bonita, né? Que é a maquetaria, essa parte que eu acho que é tão lúdica. Eu vejo assim meus alunos sorridentes e felizes durante essa aula, então assim eu me sinto muito realizada, tá? Então assim eu estou muito satisfeita e muito feliz por ter sido convidada para mediar, para te entrevistar, para você contar um pouquinho da história, né? Dessa história essa tua trajetória de vida, né? Dentro Aham. da questão da maquete. Então, assim, vou parar de falar um pouco de mim, agora você já entrou. Vamos falar um pouquinho de você, tá? Só Vamos. para o pessoal aí entender, a Carla trabalha, ela vai falar um pouquinho dela, né? Mas ela trabalha com maquete e o principal cliente dela é a Rede Globo. Então, ela trabalha Sim. com maquetes de todos os tipos, ela vai falar um pouquinho mais sobre, mas vai falar um pouquinho sobre essa questão do cenário, dessa importância, porque muitas vezes a gente olha a televisão, vê uma novela, vê um filme e fala assim, nossa, que lugar bacana, que lugar bonito. E muitas vezes a gente não percebe que é uma maquete. E para isso tem que ter um profissional bacana com você, da sua área, né, para produzir esse tipo de elemento. Então, assim, fala um pouquinho aí dessa sua formação curricular, né, dessa sua como é que começou essa carreira? Tá. Boa tarde para todo mundo. Estou adorando ver aqui os meus amigos entrando. Obrigada. Os colegas de profissão também. Tem bastante gente que está acompanhando. Eu comecei com maquete, foi bem inusitado, assim, porque na verdade a minha formação inicial era em educação artística, né? Eu fiz Uhum. educação artística com habilitação em plásticas, então eu ia dar aula de educação artística. Mas eu, durante o curso, eu não me encontrei, não era exatamente só ensinar arte que eu queria, né? O curso era focado para licenciatura, e aí eu acabei descobrindo, por acaso, no final do meu curso de educação artística, o curso de design de interiores no IFPB. Que na época, né, 2000, e não vou revelar aqui o ano, brincadeira, 2002, não era ainda uma profissão, né, que tá agora se colocando no mercado de uma maneira, né, realmente efetiva. E as pessoas agora têm mais conhecimento, né, do que é uma pessoa comum que não é da área também, ela tem mais conhecimento, né, do que o design faz. E aí fui fazer esse curso porque a arquitetura tinha matemática na grade da curricular e eu não sou boa Todo em mundo, matemática. todo mundo corre da matemática na arquitetura, né? Pois é, e é bem estranho, né? Porque é um ramo muito artístico, mas que precisa de muita matemática, né? Então, eu fugi disso, o que eu gosto mesmo, assim, tenho facilidade é para arte, e eu queria alguma coisa dentro disso, né? E aí descobri que tinha, né, o curso no IFPB, que na época ainda era Cefet, e fiz Uhum. um vestibular ali meio agoniado, porque eu já tinha saído da escola há muito tempo, né? Mas entrei, passei ali entre os últimos, mas entrei, foi maravilhoso. E logo quando eu estava no segundo semestre, eu descobri as maquetes, né? E dentro do curso de desenho de interiores mesmo, uma pessoa veio me procurar para trabalhar para ela. Ele tinha um escritório de maquetes na Paraíba. E eu acabei trabalhando com ele há alguns anos, assim, uns 2, 3 anos. Então, dentro do teu curso de design de interiores, você aprendeu um pouquinho teve a disciplina de maquete. Exatamente. No curso de design de interiores foi quando eu entendi, porque maquete você vê, né, no shopping,
exposição Sim. de imobiliária. Mas para quem está de fora, você não enxerga isso como uma profissão, né? Uma pessoa que trabalha só com isso. E no curso de desenho de interiores eu tive essa oportunidade, né? Eu tive Que professores bacana. maravilhosos, Batista, Arão, né? Que eles me deram todo o suporte, assim, tanto quanto a minha família, né? Então, eu Uhum, fui muito uhum. sortuda, assim, de ter uma base ali para me dar força, né? Porque nenhuma área é muito fácil quando você está trabalhando com arte, né? Com um outro olhar Sim, ali. sim. Então, foi muito oportuno, assim. Talvez eu tivesse descoberto maquete de outra forma, né? Mas como eu descobri isso no curso de design, eu tive uma base, assim, para desenvolver o meu trabalho, que foi essencial. E olha só, depois da Paraíba, eu soube que você mudou para o Rio de Janeiro, né? Onde Isso, você arrumou um cliente maravilhoso aí que te, digamos assim, te é, colocou no mercado, claro que sim. pela sua qualidade de trabalho, né? Mas conta um pouquinho dessa chegada no Rio, como é que foi essa entrada na Globo aí, com o cenário, com as maquetes, e fala depois um pouco do teu trabalho em geral aí, né? Tá. Ainda quando eu estava em João Pessoa, eu já tinha uma amiga que trabalhava aqui no Rio, e ela Uhum, era assistente de cenografia. E acho que em 2008, mais ou menos, ela me pediu um portfólio. Só, me dá um uhum. portfólio que eu vou levar para o Rio quando eu voltar agora. Foi de férias em João Pessoa. Foi numa época que eu estava ainda trabalhando para esse outro escritório de maquetes, né? Mas eu, Uhum. com pouco tempo assim também, eu já comecei a fazer alguns trabalhos sozinha, né? Independente. E aí ela levou esse portfólio, mas só 2 anos depois, que foi em 2010, que eles se viram numa necessidade de ter uma pessoa para fazer maquete dentro da Rede Globo, porque até então não tinha nenhum setor, né? Olha que E bacana. aí, eles me convidaram a ela, aí o diretor de cenografia, que é o Mário Monteiro, que é o meu guru maravilhoso, assim, em relação à carreira, né? A gente conversava muito sobre, você entra na Globo, não entra, porque rolou convite para eu ser funcionária de lá, né? E quando eu fui para lá para fazer esse trabalho, quando terminou, eu fiquei lá dentro, eles tiveram que preparar um espaço exclusivo para esse trabalho, porque até então era inédito, né? Uma pessoa fazendo maquete e não era uma maquete pequena. Então ninguém podia me botar numa salinha qualquer, porque a maquete não ia passar pela porta. Que A base da bacana, maquete gente. tinha 1,5 m por 1,80 m. Nossa! E tinha um prédio, uma torre em cima de 1,80 m também. Então era Aham. muito grande. E aí eles conseguiram um lugar, organizaram tudo. Teve que pedir aval do bombeiro, né? Porque precisa fazer iluminação. Então foi bem curioso, assim, a maneira como eles tiveram que se adaptar, né, para outro Isso tipo de foi em trabalho. Isso foi em 2010. 2010. Ok. E aí, em 2011, eu terminei esse trabalho, porque eu cheguei muito cedo. Eles Acho que eles estavam meio afobados com essa expectativa de chamar uma pessoa que eles não sabiam exatamente quem era, né? Então, eles, Aham. vem. Eu devo, assim, essa coragem muito, assim, ao apoio que eu tenho da minha família, né? Porque sem esse suporte, eu já tinha uma filha, então eles ficaram com ela enquanto eu estava me organizando aqui, né? Tudo isso foi bastante importante, assim, para me estabelecer. E aí, quando eu vim em 2011, quando eu terminei esse trabalho, eu cheguei e não tinha quase nem projeto dessa maquete, então eu fiquei acompanhando, fazendo maquete volumétrica, né, enquanto eles estavam desenvolvendo ali o que é que ia ser projetado. Em 2011, eu terminei o trabalho, em janeiro, e aí conversei com o Mário Monteiro, né, que, Aham. errou, né, se não tiver mais eu vou voltar, porque eu não tinha nenhuma estrutura ainda no Rio, né. E aí ele ia, não volta, não volta, eu vou arranjar coisa para você fazer aqui dentro. E ele começou a pedir maquete de cidade cenográfica. Olha que bacana. E E foi qual foi a muito primeira curioso. maquete que você fez de cidade cenográfica, por curiosidade, né? Porque tem uma entrada de uma novela que eu não recordo agora, que eles mostravam uma maquete imensa, inclusive.
sei se é Aham. sua, como é que foi aquilo. Eu não sei te dizer assim exatamente qual maquete é essa que você está dizendo, Aham, mas a primeira que eu participei com uma maquete grande foi em Sensato Coração, que foi essa para qual eu fui, né, aham, contratada aham. lá. Era uma maquete, na verdade, que ela ia servir para fazer montagem. Então, ela não ia aparecer como uma maquete, ela ia aparecer como um prédio real. Entendi. E aí, esse foi o primeiro, assim. Depois disso, já fiz muito novela, muito. Como eu não consigo acompanhar também muita coisa na televisão, Sim. eu não tenho, assim, de cabeça. Ainda preciso fazer essa listinha, né, para ver quantas eu já consegui fazer até hoje. Mas me fala dessas aí, assim, eu sei que você tem maquetes fora a Rede Globo, você tem maquetes maravilhosas, inclusive da sua cidade, pontos turísticos, você vai falar um pouco disso e tal. Mas dentro da Globo, assim, qual foi a maquete que você, assim, poderia falar hoje, uau, ficou, assim, um espetáculo, né? Que, de repente, chama atenção. Tem até aquela da conversa com Bial, né? Que parece que você Tem, andou tem. fazendo. Eu achei essa muito bacana. Assim, eu fiquei impressionada com o teu trabalho, eu não te conhecia. E, assim, estou muito feliz, sou sua fã. Adoro maquete, Obrigada. né? É verdade, adoro maquete, sou apaixonada. E, assim, se eu pudesse, eu também trabalharia na área. Olha, se tiver uma vaga aí no Rio, me chama, me Pode convida, deixar. que Denise daqui a pouco larga tudo e vai embora trabalhar com você. Juro para você, acho que seria uma realização, sério. Mas assim, que você, a maquete que você acha que te fez assim, uau, essa é a maquete dentro da Globo. Só voltando um pouquinho, já que você citou a maquete do Pedro Bial, né, do programa Conversa Fala, com Bial, tem um fato engraçado que aconteceu, fala. que normalmente, assim, os prazos são muito curtos. Às vezes eu estou fazendo a maquete, eles me pedem alguma coisa para acrescentar ou para mudar. Então, e o prazo Uhum. continua o mesmo, a gente precisa ter uma reunião para aquela data, né, específica. E nessa do Bial foi muito engraçado, porque foi uma das que eu precisei ajeitar várias coisas, né? E no dia que eu fui entregar, normalmente eu dou uma arrumada, né? Amarro o Ah, cabelo, vou ali mais ajeitadinha. Na época, inclusive, eu ainda pintava o cabelo, porque aí eu, né, cabelo, aparecia um cabelo branco. E aí tava sem pintar direito o cabelo. Eu não tenho muito cabelo branco, mas eu sei que, como eu sou muito detalhista, né? E isso é uma característica do maquetista. Nossa, sim. quando eu cheguei, e normalmente eu só encontro com os cenógrafos, né? Só que aí o cenógrafo me encontrou, vamos lá para a sala, vamos colocar na sala da reunião. E para mim tudo bem, a Ah, reunião ainda ia começar. Nossa, quando eu cheguei com a maquete na mão, o Pedro quem Bial estava lá? abriu a porta, ele abriu a porta, eu quase morri. Eu disse, gente, eu tô acreditando numa coisa. E ele super educado, simpático. É a história. Eu não, eu vou sair ali descabelada para comprar uma banana, né? E imagina se eu vou encontrar o amor da minha vida. Então, tudo bem, viu? Essas maquetes que a gente vai falar aqui, tem todas no Instagram, principalmente. Tem algumas, as mais elaboradas estão no meu site. Mas eu resolvi mostrar o portfólio para a gente fazer uma live um pouquinho diferente, né? De conseguir Ótimo. mostrar. Essa foi a Uhum. maquete que eu achei que foi a maquete mais importante, assim, que eu fiz. Porque, além da dificuldade técnica, foi a maquete para a novela Aquele Beijo. E foi uma maquete enorme, mas tinha tudo a ver com a minha área de formação, que é de design de interiores, né? Eu precisei elaborar o interior de uma loja de móveis, só que era uma loja gigantesca. Nossa, que maravilha. E na época eu ainda estava trabalhando sozinha, tive que botar meu marido para ajudar, né? Aí aqui, ó, o interior da loja, tá vendo? Deixa eu só fazer uma pergunta em relação, você continuar mostrando, mas lá dentro você trabalha com laser, com corte a laser, com esse material, você já trabalhou com maquete, com estilete, como eu trabalho na faculdade com os alunos, mas eu sei, né, você já me falou isso, mas hoje você trabalha com laser, então essa maquete aí especificamente, você trabalhou com laser já para te facilitar em Sim, programas?
O grosso do trabalho realmente foi feito com laser, né? Uhum. Mas a parte delicada, que era o mobiliário, tanto o prazo que a gente tinha para trabalhar, quanto o nível de execução que precisava, porque o que eu recebi da produção, né, de cenógrafo, é que essa maquete ela ia aparecer, ela ia ser filmada, né? Filmada em Ah, detalhe. Então, nossa. assim, não era uma coisa que ia compor uma cena, né? Às vezes eu faço maquete para aparecer no escritório de uma construtora. Tem a cena da novela lá da construtora e a maquete vai estar lá no fundo, compondo. E aí ele falou assim, ó, tem que ser o mais perfeito possível, porque a gente vai filmar e as pessoas precisam saber que isso é uma loja de imóveis, né? E depois que eu fui ver o cronograma lá, né, o plano da cena, eles tinham programado de filmar o ator, né, olhando a maquete dentro. Então, ia pegar o rosto dele por trás da maquete, assim, várias coisas. Meu Deus do céu! E foi Ah, muito incrível, porque eu precisei instalar mais de 500 LEDs, porque era uma maquete iluminada. uhum. E eu teve a questão do mobiliário, né? Para executar o mobiliário, eu recorri para os meus livros de design. Eu tenho um livro só sobre cadeiras, né? Que me ajudou pra Aham. caramba a projetar. Então, eu fiz reprodução, até separei aqui, ó. Eu fiz a reprodução de algumas cadeiras, não sei se vai dar para Tá, dá para ver sim. Quando você coloca a mão assim, dá para ver melhor. melhorar Bota a mão. mais. Isso, isso. Põe de ladinho. Isso. É, não, tem que ser de frente, que ela é bem fininha. Que escala que tá isso, Fiquei Carla? escalão para 50 Bem e pequena. é muito pequena. E eu fiz a técnica que eu usei para fazer esse mobiliário. Na verdade, eu contratei uma pessoa que trabalha só fazendo isso, é fotocorrosão. É a mesma coisa que o Uhum. pessoal usa para fazer aquelas placas comemorativas, você vai presentear ou vai homenagear alguém, aquelas placas metálicas, né? Sim. Só que é um processo parecido, mas ele quem corta. Eu desenho no computador e ele é quem corta por esse processo químico, né? Essas cadeirinhas são feitas de latão, um latão bem Nossa, fininho. que bacana. Então você usa vários tipos de materiais. Vários tipos de materiais. O PVC, que a gente conversou, né? Aham, Eu uso até hoje. Às vezes eu faço sim. maquete à mão ainda, né? Que são essas Aham, plaquinhas super fininhas e flexíveis. Eu aham. adoro, eu acho o material assim, foi a minha descoberta da vida. Foi descobrir Nem fazer me maquete com fale, PVC. nem me fale. Eu também, a partir do momento que eu troquei o papelão Paraná pelo PVC, mudou a minha vida na Pois a é. Aí, questão ó, de aula, assim. falando em papel Paraná, né, o papelão, essa Olha, aqui foi a segunda maquete que eu fiz dentro do curso, né, de design para a disciplina Modelos e Maquetes. Ela é toda de papel uhum, Paraná. que linda, que muito bem E feita. aí, na época, essa era a Parabéns. minha logomarca. Ela é alto relevo, ela é vazada, dentro ela é oca. Então é tipo uma Nossa Senhora. escultura, né? Aham. E aí você foi fazendo, Então, usando nossa, papelão fino e fazendo a curvatura e trabalhando manualmente. Olha, você é o cara, hein? Porque isso daí não é para qualquer um trabalhar a mão dessa maneira, tá? Parabéns, parabéns. obrigada, obrigada. E aí desde o começo isso me deu muita certeza, assim, de que era uma coisa que eu gostava de fazer e que eu Sim. podia melhorar nessa área, né, enquanto profissional, porque eu tenho muita facilidade para trabalhar com os materiais. E eu tem vários que eu não gosto, né? Tem gente que fica, Carla, eu não sei usar material tal, isopor, por exemplo. Eu detesto isopor. Eu Então tem também gente que não tem uma gosto. facilidade de trabalhar e transforma o isopor em coisas incríveis, mas eu não Sim. consigo, né? Então você tem que às vezes procurar, às vezes é o material, às vezes é o tipo de projeto, a escala, né? Tem que ir descobrindo ali. Mas essa certeza de que eu realmente poderia trabalhar com isso veio muito desse retorno das pessoas, né? De quando viam os meus trabalhos da faculdade. A parte teórica sempre era mais prejudicada, porque eu ficava muitas horas fazendo as maquetes, né? Eu ficava dando preferência ali a fazer o trabalho mais. Esse aqui foi, na verdade, é o que deu origem àquela de papel Paraná, né?
Essa foi a Aham, primeira que eu fiz. E esse volume tem uma história, digamos que curiosa, assim, eu acho ela bonita, porque eu fiz sem nenhuma pretensão, né, esse entendi. volume de folha. E quando eu cheguei na sala para eu apresentar para o meu professor, ele ficou, assim, transtornado. Eu não posso dizer nem que foi encantado, porque ele pegou isso aqui, já está tudo amassado, né? Porque veio de João Pessoa para cá. Mas ele pegou isso aqui e saiu mostrando para as pessoas, porque isso é um modelo planificado. Sim, sim. Então, É, dentro dessa questão das maquetes, o professor realmente ele conhece o aluno que ele tem a manha, que ele sabe fazer, não se preocupe não, porque a gente fica impressionado. E tem aluno que pega isso aí com tanto carinho e faz, e eu sei que o teu professor passou nesse momento, tá? Me fala uma coisa, eu acho que é uma coisa assim, até um pouco complicada, né? Porque hoje as pessoas falam assim, olha, você não desenha mais à mão, porque o 3D, o computador, ele substitui tranquilamente, é claro, né? Ele tem uma gama de facilidades bastante grande, mas você precisa saber desenhar, precisa saber projetar, né? Para poder fazer um 3D aham. bacana e tal. E aí, falando um pouco dessa questão da maquete física e da maquete em 3D, né? Porque não é para qualquer um fazer uma maquete física. Então, assim, Não. qual é a vantagem que você acha da maquete física sobre essa maquete 3D, no caso? Olha, eu acho que o principal. Nossa, tá tendo fogos É. agora. Ah, é fogos? Eu Hoje é acertei dia que de eu São tô Jorge mexendo aqui no aqui. Rio. Hoje é dia de São Jorge Ah! aqui no Rio de Janeiro. Parabéns, Então, a bom São madrugada Jorge. inteira foram esses fogos. Eu vi na televisão. Então, É, assim, mas qual seria essa questão da maquete assim física? Você como profissional que tem aham, trabalho, né, para sim. maquete eletrônica, assim, qual seria a vantagem? Esse é o As vantagens. questionamento mais comum, né, de quem trabalha na área e conhece o 3D. As pessoas, Uhum. normalmente, elas me perguntam, mas ainda tem mercado para maquete? Tem gente que achava que maquetista nem existia mais, né? É isso aí. E, assim, é claro que a maquete 3D, ela barateou, né, para as pessoas terem acesso, contratar um profissional que faça 3D, porque tem muita gente fazendo, né, Sim. a volumetria. Isso reduziu bastante. Os computadores estão mais modernos, programas melhores, né? Cada vez são fotos mais reais dos ambientes. E isso é um questionamento também junto com a impressora 3D, né? Que aí as pessoas às vezes me questionam em relação a, mas a impressora 3D vai tomar o lugar do maquetista, né? Você não vai fazer mais maquete ou já vai botar lá o projeto e, né, Não, ao esperar a contrário, maquininha né? Vai fluir. facilitar a vida do maquetista, né? Exatamente, exatamente. Eu ainda vejo um caminho longo assim para a impressão 3D alcançar, né, o nível de acabamento que o trabalho manual tem. Não acho que está muito longe, porque a tecnologia está avançando muito rápido, mas a maquete virtual ela não preenche é, a experiência tátil, que é Entendi. muito como é que eu posso dizer, muito forte, né, para o ser humano. Assim, você tocar numa coisa. Desde criança você vai na rua e a mãe não pega no negócio para não quebrar, né? É isso aí. Tem um impulso ali de você querer tocar nas coisas. E, e a maquete física, eu acho que ela proporciona para as pessoas que são leigas ou que não projetaram um determinado ambiente, elas proporcionam um entendimento, né, de todos os espaços, sem precisar do computador. E diz Porque uma na coisa, falando um pouco, te interrompendo, mas falando um pouquinho dessa questão da impressão da pessoa, quando o Bial abriu a porta e você estava com aquela maquete, que você se preocupou com a tua aparência, aposto que ele ficou impressionado com a maquete. Qual foi a reação Ah, dele, digamos assim? não, ele ficou bastante animado quando viu, porque ele já tinha visto as fotos 3D, né, do que ia ser o palco, mas ele Uhum. não viu o volume ali aceso, né, que tava com LED, tinha iluminação, então ele ficou ali maravilhado, os olhos brilhando,
Depois tenta mandar para o pessoal, eu não sei como que vai ser postado. Você não tem aí essa... Tem no seu perfil, né? Essa do Bial, né? Isso, Porque eu tem no vi lá, perfil. Porque eu Tem vi no meu lá. Instagram. Então, pessoal que está aí assistindo essa live, passa no Instagram da sua maquete, da Carla, dá uma olhada no que tem lá, porque quando você vê o cenário do Bial, ele sentadinho lá no cenário, você não imagina que aquilo é uma maquete, parece que aquilo foi construído. Então, assim, é uma Aham, coisa sensacional a impressão, né? sim. Bom, vou fazer a pergunta que eu sei a resposta, mas assim, eu acho que talvez você tenha um parâmetro diferente para explicar. O que é preciso para ser um maquetista? Olha, como eu já falei aqui no início, habilidade manual eu acho imprescindível, né? Eu acho que você precisa ter facilidade de manusear, né, as coisas. Não significa que a pessoa seja, porque muita gente fala assim, ah, mas eu sou super desastrado. Não é que não seja desastrado. Eu sou super desastrada. Às vezes Nem eu me faço, fale. termino de fazer alguma coisa e aí eu derramo tinta, né, em cima, às vezes eu tenho que pintar de novo, ou às vezes eu tenho que até refazer. Então, precisa ter muita habilidade. Quem não colou um cabelo, um dedo no rosto com uma Tec Bond na hora da maquete, né? Até hoje, todas as minhas maquetes têm uma digitalzinha que vai ali no Super Bonder. Fácil. É isso aí. É isso aí. Mas a gente, com a prática, a gente aprende a camuflar essas coisas, né? Melhorar ou fazer e desfazer e fazer de novo com mais rapidez, né? Eu até brinco com os meus alunos quando eu tô dando aula, que eu falo assim, gente, vocês não sabem como o quanto ser desastrada é bom, porque isso agiliza demais, assim, das vezes que eu acerto, eu consigo fazer as coisas muito rápido, porque o tanto de vezes que eu já fiz, desmanchei e precisei fazer de novo, né? Então isso aumenta a prática, né? Mas eu acho que precisa, além dessa habilidade manual, precisa gostar muito do que faz, porque não é uma área tão fácil, mas tem pouca gente fazendo com qualidade. Isso para mim Aham. é nítido. E eu acho que tem que ter principalmente paciência. Tá. Então, vou te perguntar uma outra coisa aqui. Se hoje eu quisesse fazer um curso de maquete, eu já vi que teve gente aí que fez cursos com você. Tem, Você ministra curso, tem que ser presencial, é óbvio, né? Eu estou aqui parada com as minhas aulas online, principalmente de maquete, doida para ir dar aula de uhum, maquete, porque amo. sim. Mas assim, como que faria? Como é que isso funciona? Você dá curso de maquete? Você leva Além, na Globo, você mostra? Poderia fazer uma coisa assim, conhecer um cenário? Não sei. além de tudo que já tem disponível hoje na internet, né? Uhum. Curso, tem vídeos no YouTube sobre maquetes, tem muita gente mostrando coisas, né, fáceis ali de fazer. A gente tem um curso presencial aqui na sua maquete. Mas a gente está elaborando também um curso online, né, para as Olha, pessoas, isso, um curso mais completo online, para as pessoas acessarem ali quando elas quiserem, né? Está ainda em fase de montagem, a gente está estruturando para poder fazer uma coisa que realmente, como existe essa barreira da distância, a pessoa vai estar lá com um vídeo, né? A gente está fazendo uma coisa bem, bem aprofundada ali, mas com muito cuidado também. E, além disso, além desse curso online, a gente vai estar disponibilizando em primeira mão, aqui nessa live, agora que eu estou falando, é a primeira vez que eu estou, né, destrinchando isso para vocês. A gente está lançando um e-book olha, gratuito que vai estar olha. disponível lá no nosso site. E esse e-book ele faz parte de uma série que é Criando Sua Maquete do Zero. É para Olha que todo mundo bacana, que gente. quiser fazer maquete. Não precisa ser Isso é um maquetista. presente para mim, né? Isso é um presente para Ai, mim. que Olha, maravilha. muito. Então, eu vou ali, nesse e-book inicial, eu vou
explicando a preparação do ambiente, né? Porque o trabalho de maquete, às vezes, ele é muito caótico. Eu tenho um Uhum. aluno que, assim, meu Deus, professora, o meu ambiente termina, parece que teve um furacão dentro de casa. Eu sei como é, porque acontece comigo algumas vezes, né? Mas o que eu Aham. percebo é que, com o passar dos anos, eu fui criando métodos para diminuir esses problemas, né, de bagunça. E Inclusive, isso é, eu estou vendo esse cenário seu aí atrás, já bem organizado, né? Essas isso é ferramentas, primordial. É o que você primordial para o precisa maquetista. E à aí, nesse vista, e-book, né? isso. E aí, nesse e-book, eu dou ali dicas de como você organizar as ferramentas, né? Você precisa de um pouquinho de disciplina, claro, mas tem todo um processo que você vai fazendo ali gradativamente, você vai tomando isso para você, né, como uma prática regular. E acaba virando ali uma coisa comum, assim. Hoje em dia eu termino um trabalho e eu passo alguns minutos arrumando a minha sala. Né? Antes eu Aham. ficava, eu acho que quase um dia inteiro. É porque você precisa desse visual que você tem aí das suas ferramentas, você precisa saber onde está, pegou, coloca e E volta. Isso vai às otimizar vezes, bastante o teu trabalho, né? Isso às é vezes uma você coisa. recebe um cliente, e aí como é que você vai fazer? Você vai deixar ele entrar no meio do furacão? Não pode, né? Sim. Então, Outra pergunta aqui, depois eu vou, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta aqui à Adele, tá? Ela pediu para você falar um pouquinho da maquete conceito branca e com luz. que é a maquete que está agora na novela Amor de Mãe. Ah, então. Aonde que está essa maquete? Como é que é isso? Essa maquete, ela aparece praticamente quase toda semana. Agora a novela não tá no ar, porque eu acho que acabou ali a quantidade de capítulos que eles tinham gravado. Né? Então eles Aham. começaram a reprisar outras coisas, mas daqui a pouco eles vão voltar também, quando acabar, passar essa fase, né, da quarentena. Mas essa maquete, ela aparece quase toda semana, tem cenas gravadas já disponíveis na internet. Eu coloquei algumas coisas no meu site também, quem quiser procurar lá pela maquete da novela Amor de Mãe. Tá. A trama da novela é que existe um construtor que quer derrubar uma escola e um restaurante para construir uma fábrica de plásticos. Nossa, E eu não vi essa aí, novela ainda, vou ver. o Irã, que é um ator maravilhoso, é o vilão, e ele tem essa maquete no escritório dele. Né? E é uma maquete bem conceito mesmo, porque não tem detalhe, ela é iluminada por dentro, então quem olha a cena às vezes pode achar que é até uma luminária, mas é uma mesa enorme com uma maquete, né, em cima, tem os volumes lá. E isso é um dos exemplos do tipo de maquete que eu faço, né? Porque para a cenografia são N demandas, né? Tem maquete, a maquete que eu fiz para a escola, para a escolinha da novela Meu Pedacinho de Chão, era uma maquete que eles iam gravar essa maquete, mas na cena a maquete ia pegar fogo. Nossa! E aí eles, nossa, tem que fazer isso de papel, porque precisava pegar fogo rápido, então eu tive que pesquisar ali quais as coisas que iam funcionar melhor, porque eu precisava fazer um trabalho com qualidade, mas com material que eu não uso muito, né? Eu uso muito acrílico, não ia fazer de PVC, porque eu não queria fazer ela toda na mão. Como ela precisava ser muito fiel ao projeto, né? Era essa daqui, ó. Ah, tá. E eu tinha uma responsabilidade grande, não só na parte do projeto da escola, mas essa pintura, né? É uma artista daqui do Rio de Janeiro, tá vendo? As paredes dela eram todas Aham. coloridas. E eu Linda. precisava transformar, mostrar isso na maquete, na miniatura, uma coisa que é tamanho real. E o teste, assim, a prova de fogo foi quando eu fui entregar essa maquete na cenografia. E o próprio Raimundo Rodrigues, que é o artista que fez toda essa parte de produção visual da novela em si, né? Ele foi quem recebeu. E quando ele viu, nossa, a reação dele foi muito legal, assim, porque ele olhou e
nossa, mas tá igual. E aí eu falei, igual é a palavra que eu queria ouvir. Eu acho Porque que eu para a estava lidando com gente, uma produção super exigente. Eles eu eram acho que super para a gente a exigentes. maior satisfação é quando a pessoa fala assim, uau, né? E É, você fica é, assim, porque você faz esse trabalho tão bonito, a maquete, para receber um uau, né? Parabéns, é. tá linda. Então, eu acho que isso é uma questão bacana. Você separou aí na sua mesa várias coisinhas, né? Você me mostrou hoje. Tem alguma coisa que você queira mostrar? Tem várias coisas ainda. Você tem todo o teu book aí que você quer mostrar. Fique à vontade para mostrar um pouquinho de imagem para o pessoal. Tá, como a gente tem bastante aluno assistindo, né, a live, eu acho que a gente pode mostrar um pouco dos materiais que eu recorro, né, Ótimo, aqui. ótimo. Tem algumas coisas hoje em dia que, com a globalização, né, são compradas na China, então, arvorezinha, coqueiro, né, tudo isso você já consegue uma coisa pronta. Mas eu ainda faço muita coisa aqui no meu ateliê, esses são meus, né, minha produção Lindos. minha, porque tem todo um trabalho de textura, você pode até pintar, né, uma coisa que vem da China ali de plástico, mas eu acho que a textura, a base ali do material também faz muita diferença, assim, na experiência, né, de quem vê. Então tem um Uhum. trabalho de cor bem realista, né? Tem um estudo, às vezes, para ver que, de repente essa cor aqui não fica tão boa se o fundo da parede é amarelo. Então tem cores que precisam ser amenizadas, não pode ser tão forte, porque senão já é uma coisa falsa, né? Já não é de verdade. Então a Sim, gente sim. precisa dar um realismo para a maquete para a pessoa realmente olhar aquilo ali e se identificar, né? Se transportar para dentro daquele ambiente. Então, isso é muito legal. E aí, dentro das coisas, dos materiais que eu utilizo, tem umas texturas de PVC, tá vendo? Que aí eu faço telhado, eu não sei se você consegue Aham, ver. tá dando para ver, sim. Uhum. E aí tem Tem várias aham. escalas. É. E E deixa eu uma te coisa. perguntar uma coisa em relação a esse Ah, PVC aí, que, por exemplo, Rio de Janeiro é outra cidade, né? Mas Vitória é um lugar menorzinho, então a gente consegue comprar o PVC lá num determinado local. Então, se eu precisar de uma coisa diferente, eu não consigo comprar aqui, por exemplo. Você aí no Rio consegue ou você. O que você faz? Como é que você faz para adquirir esse material? olha, aqui no Rio existe uma certa facilidade para comprar, para encontrar o PVC. Mas eu acho que a facilidade básica é encontrar o PVC de 2 milímetros que tem em várias lojas. Sim. Mas o PVC que eu gosto mais de trabalhar é o de 1 milímetro, né? Que é aquele bem fininho mesmo. Daqui eu consigo fazer muita coisa. E facilita o corte também, o PVC mais fino, né? Então eu sofro menos na hora de fazer o trabalho manual. Certo? Mas esse é um problema que eu tinha também lá em João Pessoa e que eu achava que quando eu ia chegar aqui no Rio de Janeiro ia ser as mil maravilhas. Só que aí eu Uhum. descobri, assim, eu tive a real descoberta de que era tudo em São Paulo. Aqui no Rio não tem tanta coisa assim, né? É Então, ainda engraçado, é né, que a gente não consegue achar certos materiais, às vezes não, acha tão caro. ainda é Hoje um a gente. trabalho de garimpo. Você tem que entrar em loja de Exatamente. bijuteria, loja de. Sim. Aqui tem muito loja de artigo religioso. Umbanda, né? Aham. Essas outras religiões que são menos comuns, inclusive no Nordeste. Eu não sei aí no Espírito Santo como é. Mas que aqui Mais no ou Rio tem menos. muita coisa e isso facilita bastante. Você encontra texturas, né, miçangas diferentes. Tem muita coisa que precisa ser garimpada mesmo ainda apesar das facilidades. Mas a China ajuda bastante, né? É. Porque hoje em dia eles produzem material com uma certa qualidade, tem uns carrinhos de várias escalas, né? O mesmo carrinho, mas eles já têm um nível de detalhamento, assim, é bem satisfatório, né? Algumas coisas que você já compra pronto. Então, tem muita coisa que já está mais fácil, né? Deixa eu aproveitar aí que você falou da China, né? A gente está vivendo essa pandemia e tudo mais, a coisa começou por lá e tal, e a China é a maior
a nação que mais produz mercadoria aí para o mundo todo, digamos assim, né? Então, o que você espera hoje, depois dessa pandemia, em relação às maquetes físicas, talvez relacionado um pouco aos fornecedores? O que você acha que pode estar acontecendo? A gente até conversou um pouco, né, sobre isso por telefone, que, poxa, que se as pessoas tivessem material em casa, seria uma coisa maravilhosa para que as pessoas fizessem para desestressar, né? Porque as pessoas estão buscando hoje pintar parede, estão fazendo coisas inusitadas, digamos assim, que nunca fizeram, cozinhar, né? Então a maquete seria uma válvula de escape bem bacana, eu acho que passaria o tempo, seria bem legal. O que você tem para falar sobre isso aí? O que você acha que... Eu tenho me disponibilizado a conversar, a trocar ideias com as pessoas, né, sobre coisas que elas poderiam fazer com materiais que elas têm em casa. Então, quem quiser, de repente, tem alguma coisa que, me dá uma ideia de como é que eu faço lá, um móvel, a gente, de repente, pesquisa algumas coisas que podem estar à mão, né, e às vezes a pessoa não se dá conta que aquilo ali serviria. Eu tenho me disponibilizado a isso. Independente de ter sido meu aluno, né, qualquer pessoa pode entrar em contato comigo através do direct aqui do Instagram, que eu respondo sempre, sempre, sempre. Mas em relação a isso, essa história da pandemia e esse mundo virtual que a gente está sendo obrigado agora, né, a viver, tem uma coisa que eu me questiono, né, em relação às maquetes, porque as pessoas às vezes, mas então o mundo virtual vai dominar, não vamos mais precisar, as pessoas vão estar habituadas, né, à vida virtual e as maquetes físicas vão ser esquecidas. E eu, apesar, assim, vou claro, puxar a sardinha para o meu lado, né, mas eu acredito, assim, que tudo isso que a gente está passando também está trazendo para a gente um peso assim, do quanto que é valioso, né? O mundo real, as coisas táteis, os abraços, a presença física, né? E eu acho que isso respinga no meu trabalho, assim, no trabalho do maquetista, porque a gente consegue tirar ali do imaginário do arquiteto, né? E colocar ali para um cliente uma coisa que ainda nem existe, né? Então, eu acho que essa experiência que a maquete confere, ali, que a gente já conversou no início, ela tem um significado, assim, para a maquete física, né? Eu acho que ela reforça tudo que a maquete física já tem de vantagem. Tem uma pergunta aqui da Caluna que ela fez logo lá no início, quando você estava mostrando a loja, né, a maquete da loja para o cenário. Aí ela perguntou assim, quantas maquetes fizeram parte daquela cena? Mas eu vi que era uma loja grande, né? Era uma coisa robusta. Você falou que colocou os móveis, aquilo foi encaixado? Foi uma grande peça? Como é que foi aquilo? Foi uma maquete única. Como eu falei, já foram mais de 500 LEDs, eu acho que quase 1.000 mobiliários, ou mais de 1.000, agora eu não me Nossa lembro Senhora mais. do céu! Mas foi muita cadeira, foi muito sofá, foi muito tudo. Tem algumas coisas que a gente fez de PVC, isso aqui, ó, são uns sofazinhos. A gente fez. Eu coloquei meu marido para fazer isso aqui. Nossa Senhora, depois dessa você maquete. É esperta, hein? Porque sofá, o pior que tem para fazer, você botou marido, né? E ele é super habilidoso. Foi escolhido a dedo. Eu, na aula de maquete, falo assim, vou fazer isso, armário, não sei o que lá. Quando chega no sofá, sofá. Peraí, gente, vamos deixando por último. Sofá e cadeira, que daí você já vai tendo mais habilidade para trabalhar e aí a gente desenvolve essa parte, né? Aí a Márcia está perguntando quanto tempo você levou, essa é uma pergunta bacana. Quanto tempo você levou para desenvolver, por exemplo, aquela maquete da loja? Você tem noção? Aquela da loja foram 2 meses aproximadamente, mas se a gente fosse executar só a maquete mesmo em si, hoje em dia também com as ferramentas que eu já tenho, né, conhecimento, eu comecei a usar a fotocorrosão nessa maquete. Então foi um processo que eu precisei aprender como é que eu ia desenhar o mobiliário, teve que fazer teste.
A pessoa que eu conheci que trabalhava com isso, que é quem faz trabalho para mim até hoje nessa parte, o Sérgio, ele mora no Rio Grande do Sul. Eu conheci ele quando eu fiz um Aham. curso de maquete por lá. E ele, até hoje, ele me atende, apesar da distância, né? As pessoas, nossa, mas é tão longe. Ah, mas eu confio nele, né? A gente tem uma relação de trabalho maravilhosa e, e me economiza tempo, né? Porque se eu fosse aprender esse processo, fazer aqui no meu trabalho, dentro do meu espaço, era mais uma demanda, né? E eu gosto muito de diversificar as pessoas que me ajudam. O laser, eu Uhum. contrato uma pessoa do laser, tem a fotocorrosão, né? Quando eu vou trabalhar com isopor, eu contrato alguém que faz escultura de isopor. Então, eu não gosto de ficar monopolizando. Já é de muita técnica. A gente precisa aprender a Sim. mexer com quase tudo, né? Então, me ajuda muito isso de terceirizar, né? Ter pessoas de confiança, claro, mas de terceirizar essa parte. Isso é muito importante. Então, deixa eu te fazer uma outra pergunta, porque eu acho que isso está explícito no seu rosto já, né? A sua realização pessoal com esse trabalho, né? Dentro da maquete é uma coisa que encanta, mas se você tivesse chance hoje de mudar de profissão, você mudaria? Você está realizada? Você é feliz? Você é uma pelo jeito você trabalha muito, né? Porque o tempo todo conversando com você, você estava sempre trabalhando, você tem as suas encomendas, além da Globo, você tem seus clientes que não são construtoras e outras pessoas, então você tem seus cursos, né? Então você é uma pessoa bastante Uhum. dinâmica. Mas assim, fora esse cansaço, essa trabalheira toda, o que você tem para dizer assim da questão de realização, pessoal, em relação ao seu trabalho? Quando eu falei lá, quando você me perguntou, né, o que é que precisa para ser um maquetista, eu falei que precisava gostar, né, do que faz. E Aham. isso foi primordial, assim, para mim, né, para eu poder decidir o que é que eu ia fazer. Eu amo o meu trabalho, eu amo, adoro. É sempre uma descoberta, tá sempre mexendo com a minha curiosidade, né, de ter que pensar ali numa solução para resolver um problema do cliente. Você está sempre resolvendo um problema de alguém, né? Ele Sim. precisa de uma escala específica. Às vezes é o mesmo projeto em escalas diferentes, né? E aí você não faz as duas coisas do mesmo jeito. Você às vezes não usa os mesmos materiais. Então, essa dinâmica do trabalho também é uma coisa que me atrai bastante. Eu nunca estou fazendo a mesma coisa, né? E eu acho que o trabalho de maquetista, ele causa um encantamento nas pessoas que é maravilhoso, assim, de ver, né? As pessoas, quando eu entrego trabalho, às vezes, para o cenógrafo, que normalmente são os cenógrafos, né, que recebem e projetam, eles ficam ali brincando como se fossem crianças, né? Agora eles pegam o celular, colocam com a câmera dentro da maquete, então eles ficam brincando ali de, ó, tô passeando aqui, e nossa, como essa casa ficou legal, né? Então você vê que mesmo as pessoas que projetaram, a maquete ainda causa uma sensibilização, né? Ainda tem um lado afetivo ali, que aí recorre ao brinquedo, né? À miniatura. Então, é um trabalho que, para mim, assim, ele tem todo um. Não só porque é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Mas porque ele desperta nas pessoas, assim, só coisa boa, né? Eu vejo sempre as pessoas muito felizes. Então, Sempre um retorno maravilhoso em relação ao teu trabalho, né? isso. Você no portfólio aí tem uma igreja, que a Adélia falou que é lá da região de vocês. Mostra ela, fala um pouquinho, que já está chegando aí perto do final. No final, né? E alguém teria alguma pergunta assim que não foi respondida, que queira fazer quanto isso? Pegar. Essa igreja foi a primeira maquete que eu fiz na minha vida, depois que eu saí do curso de design de interiores, né? Maravilhosa, gente. Catedral da cidade de João Pessoa, na Paraíba. E que material que você usou aí? Nessa época que eu não conhecia o PVC expandido, eu fiz a base dela, né, as paredes todas com foam, que é o pluma, o papel pluma. Aham. Mas precisei revestir, né, com um material ali para dar um acabamento, com um papel mais liso. E toda a parte de arabesco da fachada, né,
é feito de Durepox e modelado. Isso aqui tem um volume, Olha que bacana. é alto relevo. Olha, muito legal. O Paulo mandou uma pergunta pelo box, mas eu não sei onde fica isso, então vai ficar para a próxima, Paulo. O Durepox é uma coisa interessante, né? Que às vezes as pessoas falam assim, olha, não dá para... A gente não sabe, olha só, vou puxar a sardinha para o meu lado. Essa aqui é uma maquete de uma cadeirinha, estilo Luiz XVI, ó. Foi feita por uma aluna minha, a Ana Poube, e ela é em papelão, aqui por baixo, Nossa. e ela é toda em Durepox também, na época. A gente usa também o biscuit, mas o biscuit me enxuga, né? Tá? O Paulo está perguntando quem faz a iluminação das suas maquetes. Normalmente eu faço a parte de iluminação. Às vezes eu contrato alguém quando é um trabalho muito grande e aí precisa de instalar muitos LEDs, né? E às vezes eu resolvo em casa mesmo. Então vem o meu marido e faz a parte de iluminação. Entendi. E no caso assim, no caso do cenário, muitas vezes você tem que criar uma iluminação diferente, né? Pensar, estudar, porque você trabalha com os LEDs pequenininhos, né? E a gente teve umas lives de iluminação e tal. Acredito que você também tem que fazer uma pesquisa grande, muitas vezes, em relação a isso. Porque, de certa maneira, mesmo na maquete, você tem que demonstrar esse cenário. Isso que dá um trabalho também, né? Às vezes a cor, né, da iluminação precisa chegar ali no tom que o cliente precisa. Eu trabalho, além dos LEDs, eu trabalho com fita de LED. Mas aí depende do uso, né? Depende da maquete ali, o que é que vai, depende da escala. E hoje em dia existe uma facilidade assim, de materiais que eu estava falando. Deixa eu ver se eu pego aqui um papel. Aqui, ó, tem a minha Pentel para usar de referência. Esse aqui é um LED normal, de 3 milímetros. E esse aqui no meio fininho é um nano LED. Ele é da espessura da ponta da minha Pentel. Nossa, que legal. É uma iluminação muito, muito delicada, né? E esse aqui também, esse aqui já vem montado. É uma luminariazinha de parede. Nossa, que show, gente! Aquelas antiguinhas, né? Muito linda. Então, você tem habilidade com a pinça aí, né? Porque eu pego a pinça e começo a tremer. Precisa, né? Carla, olha só, falta 3 minutos para a gente encerrar a nossa live. Então, assim, eu queria te agradecer, tá? Porque, assim, é aquela história, né? É uma conversa, talvez, aí para um dia inteiro, né? Eu acho que a gente poderia... eu acho que poderia, sim, fazer outras depois, mas achei muito bacana essa história de você montar esse curso online, eu vou ficar de olho, tá? E o pessoal que está aí, eu peço para olhar o Instagram, para olhar o trabalho, o Paulo vai divulgar, a Adélia vão divulgar esse vídeo aí, eu acho que é uma coisa bastante. Marca outra, pois é, aí a gente precisa pensar nisso aí, tá? Então, eu queria só reforçar aqui o meu pedido final, que é sobre o e-book, né? Para as pessoas entrarem lá no meu site, acessarem e baixarem o e-book. Qual é o site mesmo, Carla? É o suamaquete.com.br. Tá. E lá as pessoas vão poder estar olhando e se quiserem você pode olhar o e-book, mandar correção, né? É tudo experiência, né? Então, quem quiser contribuir também com alguma informação, achou que faltou alguma coisa, né? Ou quer que a gente fale sobre algum assunto, pode mandar para a gente também, que a produção vai ser infinita, pelo visto. Então, tá bom. Bom, então eu quero agradecer a todo mundo, muita gente eu não conheço, como eu falei, sou professora Denise, sou designer interior, isso aqui do Espírito Santo, tá? E eu acho que eu e Carla agora podemos trocar bastante figurinha, assim, muito orgulho, sou super sua fã, tá? De verdade. Teu trabalho é maravilhoso e olha, me contrata. Se tiver uma vaguinha, me chama que eu tô correndo aí para você. Deixa passar toda essa pandemia que eu vou correr para você. Tá bom? Pode deixar, pode deixar. Tá.
Gente, Muito olha, obrigada, querida. Um prazer. beijo. Prazer foi meu. Abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.